Fala galera, primeiramente um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira. Tudo bem? Espero que sim. Aqui é o Paulinho, professor tricolor, para falar da vitória grandiosa. Eu falei que ia postar o vídeo ontem, acabei não postando, dormi. Aliás, eu tive um problema aqui com o aplicativo aqui que passa os jogos, né? Deixa eu só arrumar a câmera, aí que ela tá um pouquinho torta. E agora sim. E aí eu não consegui assistir o primeiro tempo. Aí eu assisti logo após o gol do Cauli. E aí depois eu vi os melhores momentos, né? E assim, o São Paulo foi com o time reserva, porque poupou para jogar domingo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. E deu bom. São Paulo ganhou 1-0, o gol do estreante Cauli. Né? Estreante não, porque ele jogou contra o Bragantino no segundo tempo, mas saiu como titular. Né? O cara faz aniversário no mesmo dia que eu. É um bom sinal, 15 de setembro. E o São Paulo ele fez uma bela partida aí. Assim, não foi a partida de encher os olhos, não foi a melhor partida que o São Paulo fez, não foi que nem contra o Grêmio, que o São Paulo amassou o Grêmio, amassou também outros times aí no Brasileirão, o próprio Santos, no Paulista, né? Mas assim, ganhou. E o mais importante nesse momento, começo de campeonato, que ninguém liga, esse começo de campeonato ninguém liga, é ganhar. É somar ponto. é- a meta é, vamos fazer os 45, 48 pontos. Depois a gente vê no que dá. Entendeu? Assim, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem que ter regularidade e tem que ter elenco grande e de qualidade. E é coisa que o São Paulo não tem. O São Paulo não tem um elenco tão grande assim. Né? Mas o pouco que tem consegue fazer alguma coisa. E essa vitória contra o Curitiba foi muito importante. E é bom dar moral aí, dar confiança para jogar contra o Palmeiras no domingo. O Palmeiras também que jogou ontem e ganhou do Fluminense de 2-1, mas o Palmeiras jogou mais com titulares porque o Fluminense já é um time um pouco mais difícil, é um time que pode vir a brigar pelo Campeonato Brasileiro também, porque tem um bom time e um técnico até razoável que é o Zobeldia, que treinou o São Paulo até maio do ano passado. Então, é importante, somar esses pontos, tricolor aí ganhando moral, os jogadores aí do banco de reserva saindo, jogando bem pra caraca, jogando muito bem, e é bom pro nosso tricolor garantir esses 3 pontos. Aí agora Palmeiras no domingo, aí, se porventura passar para a final, né? Na quarta-feira que vem, dia 4 e depois dia 8, Dia Internacional das Mulheres, a final do Paulista. Caso São Paulo vá para a final. Mas no brasileiro só dia 12. Dia 12 é deixa eu ver, numa quinta-feira contra a Chapecoense, em casa. E aí depois tem uma sequência difícil do brasileiro. Bragantino, fora, Galo, Atlético Mineiro e depois Palmeiras de novo, né? Mas vamos lá, vamos torcer pro nosso tricolor. Eu acho que, falando individualmente de cada jogador, o Rafael praticamente não teve trabalho. O Mike jogou com muita personalidade, né? Era óbvio que ele seria a reserva do Lucas Ramon, porque o Lucas Ramon chegou arrebentando, chegou muito bem. Aí jogou 3 zagueiros ali, o Tolói até que jogou bem, o Alan Franco, né, mas o Alan Franco tem mania, brinca um pouco, né, na frente do ataque do adversário, tem que jogar um pouco mais sério. O Arboleda voltou bem também. Meio de campo jogou o Jordaney, que eu acho muito bom jogador, que eu falei muito dele na Copinha, né, na época da Copinha, que eu tava ali na retomada do canal. Ele foi muito bem na Copinha, o Jordaney. O Pablo Maia tá péssimo, muito mal, baixa rotação. Cauli entrou, Cauli dá movimentação, era o meia que faltava aí pro São Paulo. E aí Tapa e Ferreirinha, mas é um ataque que não produz, é um ataque muito fraco, porque o Ferreirinha a gente já falou várias vezes, é um jogador que carece de inteligência, não é nem um pouco inteligente para jogar bola, ele toma só decisões erradas, e o Tapa a gente sabe que ele é esforçado, é raçudo, mas tecnicamente é muito ruim, muito fraquinho. E aí depois o que eu achei legal do Crespo, ele botou Lucas e Caleri, né? Não poupou eles não, botou eles para jogar, e o São Paulo tá
tá mostrando aí a força do elenco, né? Que não é assim, não é um elenco vasto, né? E tão pouco jogadores reservas aí de qualidade, mas assim, a gente percebe a união aí do nosso time. E o bom é que São Paulo, quando fez o gol, o Coritiba não ameaçou. O Coritiba ficou grog depois que tomou o gol ali do São Paulo, né? E quase que o goleiro pega no chute do Cauli, no pênalti. E ficou meio grog e o São Paulo podia ter colocado mais oportunidades, ter feito mais gols ali. O Cauli chutou uma bola no meio do gol ali que o goleiro defendeu. O goleiro entrou. Esse goleiro aí do Coritiba entrou na vaga do outro que machucou, né? Lá quando ele foi dar o soco e acertou a cabeça do Tapia. O Tapia, pelo menos, né? Uma bola perdida, praticamente perdida, ele brigou ali, sofreu pênalti, cavou um pênalti. Cavou não, porque foi. Ele deu um soco na cabeça do Tapia e foi pênalti. E aí o Cauli converteu 1-0. Agora o time tem que se preparar. Final do Paulista, domingo. Importante aí para o nosso tricolor chegar na final. Olha, sinceramente, o Paulista ele é um campeonato irrelevante. Ele é mais irrelevante do que a Sul-Americana, por exemplo. Mas eu acho que o São Paulo tem que focar mais no brasileiro, cara. Brasileiro e na Copa do Brasil. E talvez a Sul-Americana também, mas a Sul-Americana vai levando com a barriga. A Copa do Brasil e Brasileirão, São Paulo tem que somar pontos no Brasileirão e na Copa do Brasil e bem. Tentar ganhar a Copa do Brasil, o bi da Copa do Brasil, porque dá uma grana muito boa e dá vaga na Libertadores também. Já vista que no Campeonato Brasileiro diminuiu o número de vagas, né? Eram 6, agora são 5. E aí a gente viu o Bahia ontem. Ontem o Bahia foi eliminado por Higgins do Chile nos pênaltis, né? Então, não adiantou muito ter classificado, ter ficado em sexto, né? Ou em sétimo, não me lembro que posição. O sexto foi o Botafogo. Acabou caindo fora, vai jogar Sul-Americana. E aí ficou nessa situação, né? O ex-time do Cauli, time do nosso ídolo, nosso maior ídolo, Rogério Ceni. Tá certo, galera? Eu não vou programar esse vídeo não, já vou postar direto aqui. Um vídeo não ficou muito longo, porque assim, eu não consegui ver muita parte do jogo, eu vi mais o final, né, a segunda metade do segundo tempo, mas eu vi os melhores momentos, acompanhei ali os melhores momentos e vi que São Paulo fez uma partida digna para somar 3 pontos. E isso é importante para a sequência do campeonato. Agora a gente está empatado aí em pontos com o Palmeiras, 10 pontos, né? Somos co-líderes com eles, né? O time lá da Barra Funda. E agora foco neles, né? Foco neles, porque é um jogo difícil, gramado sintético, a arbitragem é a favor do Palmeiras, inclusive antes um pênalti estranho marcado mais uma vez pro Palmeiras. E o Fábio para mim não tocou no Vitor Roque. Mas o Palmeiras, ele é assim, né? O time de verde, ele é assim. Ele tá sendo muito ajudado pela arbitragem, porque a gente tem um presidente chorão, uma presidente que é chorona, que é, no caso, a Leila. Temos um técnico, eles têm um técnico que é chorão, que é o português Abel Ferreira. E assim, e a torcida do Palmeiras é bem crítica, uma torcida bem chata, mesmo quando ganha, né? É uma torcida que reclama muito de barriga cheia, né? E eu tenho amigos palmeirenses, eles são assim, reclamam de barriga cheia, é uma torcida chata, que não apoia tanto o time assim, mais critica do que qualquer coisa. Diferente da nossa torcida. A nossa torcida era mais ou menos igual do Palmeiras, era chata pra caramba, mas depois evoluiu, porque a dor fanatiza, o período longo de quase 9 anos de jejum fez com que o São Paulo, a torcida do São Paulo tivesse mais junto aí com o time, né? E a gente percebe o quanto que o perfil do torcedor tricolor mudou ao longo desses anos aí, principalmente dos anos de 2012 para cá, quando ganhou a Sul-Americana e depois foi embora. Tá bom? Agora pensar pro próximo jogo aí, sabadão ou amanhã, pretendo fazer um vídeo de pré-jogo e as notícias aí do tricolor que sai. Tá certo, galera? Uma ótima vitória, pra gente ficar mais feliz, né? Pra dar um ânimo mais aí para nós torcedores tricolores. Claro, o futebol não é a razão da nossa vida principal, mas
já dá um up pro nosso lazer, para nossas brincadeiras, tirar um sarro no trabalho, na escola. E é bom ver o tricolor assim, forte novamente, né? Uma vitória forte, uma vitória contundente. E é só alegria, né? Mais um jogo invicto, não perde desde o jogo contra o Palmeiras, então foi Flamengo. Vamos lá, Flamengo, Santos 2 vezes, Primavera, Grêmio 5, Ponte Preta, Bragantino e Coritiba, ou seja, 8 jogos sem perder. Então, é isso aí, passa muito pelo trabalho do Crespo, passa muito pelos jogadores, o Macis, que está fazendo o básico, e o Rafinha também, que está sendo um trabalho fenomenal. Né? Ele está bem ali no vestiário. E vamos que vamos, para cima do time de verde lá da Pompeia. Porque esses caras são chatos, faz 3 anos, quase 3 anos que a gente não ganha deles. E já acho que já está na hora de quebrar esse tabu, e tabus estão aí para serem quebrados. Quebramos contra o Bragantino lá em Bragança no último sábado. Por que não quebrar para cima do Palmeiras? A nossa última vitória foi na casa deles. Quem sabe? Quem sabe aí a gente pode conquistar uma vitória aí no Allianz Parque, perdão, lá em Barueri. O Allianz Parque ainda está em reforma, que eu acho uma sacanagem ter grama sintética em alguns clubes aqui no Brasil, e os jogadores se machucam muito nesses gramados, como por exemplo do Atlético, do Botafogo, do Palmeiras, da Chapecoense, e tem mais um também que utiliza grama sintética, que eu não estou lembrando. O Palmeiras tem 2 estádios, Barueri, o Allianz, que é tudo sintético, enfim. Eu acho muito sacanagem, assim, essa deve ter que bater o martelo e falar, não pode ter grama sintética, grama natural para todos. E tá certo. O clube que se vire para arrumar. É melhor jogar num gramado ruim, mas natural, do que num bom sintético. Porque o sintético, gente, ele é para nós, jogadores amadores, a gente jogar com a chuteira society, que é aquela de cravinho menor, o impacto é menor. Agora a chuteira de campo, que é cravo grandão, que é um salto, vira um salto, é muito perigoso e pode trazer complicações aí e lesões para os jogadores. Tá certo, galera? Desejo uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe você, nos seus planos, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, e eu desejo tudo de bom para você. Beleza? Vamos São Paulo, bela vitória e tamo junto.